Nós vamos fazer uma guerra aqui. Ok? Diga assim comigo: eu te amo, ó Senhor. Como se você estivesse segurando uma espada. Diga assim: eu te amo, ó Senhor. Força minha. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha cidadela. O Senhor é o meu libertador. O Senhor é o meu Elohim. O meu rochedo, em quem me refugio. Eu me revisto desse escudo e me fortaleço da sua força. Entro debaixo da tua bandeira, Senhor. Invoco o nome de Yahvé, que é digno de ser louvado, e serei salvo de todos os meus inimigos. Eu disse todos, e eu ordeno agora, todo comando de morte, toda corrente de prisão, toda cadeia infernal, toda trama de morte contra a minha vida, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Declaramos que o Senhor é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e nós invocamos o teu nome, Senhor, que o teu exército, que é a tua igreja, os anjos do Senhor, se posicione nesse lugar. Prepara o nosso coração para ouvir a tua palavra. Esse é o decreto divino, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nós pedimos que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir a tua palavra agora. Toda obra de inquietude, toda obra de preocupação seja paralisada, e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para recebermos toda a tua doutrina, todo o teu ensino, para nos posicionarmos nesses dias de guerra, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos observaram, mas nós estávamos em uma guerra muito grande aqui. A guerra da adoração. Toda vez que nós nos posicionamos para guerrear, toda vez que nós vamos revelar segredos, segredos esses que farão que o povo de Deus avance, o inimigo tenta, de diversas formas, nos paralisar. Diga para o seu irmão: mas comigo não. Estou lavado no sangue de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nessa hora, né? Nós temos dado continuidade ao nosso estudo, e hoje o tema da mensagem de hoje é uma nova espécie. Fala para o seu irmão: uma nova espécie. Fala para ele: é contigo que ele está falando. Irmãos, nós estamos hoje, depois da Páscoa, nós estamos espiritualmente, assim como o povo de Israel esteve no deserto, nós hoje espiritualmente estamos numa dimensão de deserto, numa dimensão de muitas serpentes e escorpiões. Espiritualmente falando, essa é a frequência, a dimensão onde nós estamos transitando para avançarmos para o novo. E quando eu digo novo, eu estou falando no que diz respeito às coisas espirituais, também o novo para avançar financeiramente, não é? Emocionalmente, nos relacionamentos. Por isso, o inimigo cria um embate para nos paralisar. E você vai receber um código nessa noite para meditar nesses dias, né, sobre esse ensino que hoje vamos liberar para a sua vida.
Deixe aberto a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Deixa aberto, é lá no Novo Testamento, né? Muito fácil de achar. A carta de Colossenses e a carta de Paulo aos Efésios tem segredos maravilhosos para a igreja. E são segredos que dão para a igreja um nível de autoridade muito grande quando ela entende a revelação. Na verdade, nós já temos a autoridade, mas quando eu não sei que tenho, eu não uso. Está entendendo? Aí deixo de usar e o inimigo começa a aprontar um monte de coisa. Então, está lá em Colossenses 3, diz o seguinte, a partir do verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Quando ele diz coisas do alto, ele está falando de uma região, coisas que estão acima. A palavra é ano. A palavra ano significa dos quatro cantos do céu ou das direções, das frequências que vêm do céu. É mais ou menos isso que ele está falando. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Fala para o seu irmão, eu não sabia que você tinha morrido. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aqui tem um código que passa desapercebido de muitos. A palavra oculta é crúpito, que significa estar encoberto, escondido e protegido. Aqui tem um código. Muitas vezes nós queremos lutar contra os inimigos que estão nos atacando, mas estamos perdendo a luta porque não estamos ocultos em Cristo. E precisamos aprender a nos ocultar em Cristo para sermos vencedores. Amém? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Queridos, aqui há um código tremendo, tanto para o arrebatamento, ou daqueles que morrerem antes do arrebatamento. Nós teremos a mesma natureza que está no Senhor Jesus, se manifestará em nós. Amém? Isso era motivo de você já estar plantando bananeira, dando glória a Deus, por tudo isso que está acontecendo. Amém? Então, ele vai mostrar aqui algumas serpentes que precisamos destruir para que possamos ser vitoriosos. Eu vou citar o nome de algumas serpentes. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, vamos falar um pouquinho dessas serpentes. Primeiro, a palavra morrer a vossa natureza terrena. Irmão, vem cá, ele não disse lá em cima que a gente já está ressuscitado com Cristo? E que nós morremos com Cristo? É verdade. Só que a natureza carnal, adâmica, eu preciso prosseguir matando-a. Então, eu não posso dar trégua para essa natureza carnal maligna, porque senão eu serei derrotado. Há um código para esse mês de prosperidade. Quem sabia disso? O pessoal que está vindo para o culto está sabendo, não é? Esse código é o código da tribo de Issacar. Há promessas do Senhor
de prosperidade. Mas o problema é que a primeira serpente que age na nossa natureza terrena é a prostituição. E a palavra prostituição, ela no grego significa porneia. Diga, porneia. Não é igual paulista que fala porneia, não, é porneia, ok? Isso. Porneia, que significa todo tipo de relação sexual ilícita, toda forma de adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, qualquer tipo de impureza. Esse tipo de pecado, ele atrapalha o bom desenvolvimento das nossas finanças. Está entendendo? Isso prejudica fortemente. Então, hoje nós vamos fazer uma limpeza no nosso DNA. Todo tipo de impureza que herdamos dos nossos antepassados, nós vamos fazer um ketchup geral, um checklist, tá bem? Ou um check-up, né? Então, isso muitas vezes nos paralisa. Irmão, eu estou fazendo direitinho, dando o meu dízimo, a minha oferta, e por que isso está me prendendo? Porque alguma coisa está travando por causa de uma herança genética. E nós vamos limpar isso nas nossas vidas, amém? Outra coisa, eu vou te dar o fundamento bíblico para a porneia. A Bíblia diz lá em Provérbios que o caminho da adúltera é um caminho de sepultura. Então, toda forma de porneia traz sepultura para tudo que é seu, as finanças, os relacionamentos, tudo fica debaixo de sepultura. Então, daí a necessidade de limpar. A palavra impureza, a catarsia, significa impureza moral, impureza proveniente de pensamentos e desejos sexuais lascivos. Então, eu preciso ter uma mente santa. Como é que eu vou ter uma mente santa? Primeiramente, me afastando de tudo aquilo que contamina a mente. Entendeu? É um programa de televisão que tem uma imoralidade? Eu não vou assistir. Se você quiser ter uma mente santa, você vai ter que anular a sua natureza, porque eu estou falando de serpentes. Eu estou falando de operações que vão nos contaminar e impedir das sementes brotarem em nossas vidas e produzir fruto. Também ele fala de um negócio chamado paixão lasciva. Eu não sei que está na sua Bíblia, está isso? Afeição desordenada. Aqui está paixão lasciva, apetite. Então, aqui é sentimento, a palavra é patos. Patos não tem nada a ver com aquele animalzinho, né? A palavra patos em grego significa calamidade. A paixão que produz calamidade. Ou seja, as paixões lascivas, elas produzem calamidades na nossa vida. Bota a mão no queixo e diga assim, estou entendendo agora. Não é? Aí ele fala de um negócio que eu acho muito interessante. Desejo maligno, é isso que está na sua Bíblia? Viu concupiscência? Aqui está, no grego é epitúmia kakos, que significa a ambição, o desejo para preservar a natureza perversa. Por isso que ele está mandando nós sermos assassinos da nossa natureza pecaminosa. Tem coisas, irmãos, por que Deus não deixa eu ir lá para o pagode? Na verdade, o Senhor quer proteger você de uma calamidade. Mas por que com fulano não acontece nada? É porque fulano não é filho, e você é filho, você é filha. Quando você chega num local, vamos lá, fazer aqui por que, se a gente chegar hoje, num baile funk, lá no Rio de Janeiro, o que acontece com a gente?
eu logo vou ser preso. Os caras já vão me assaltar, porque eu não faço parte da mesma genética. Eu não tenho a mesma natureza deles. Eu não tenho o mesmo linguajar deles. O mundo jaz no maligno. Então, se eu já ressuscitei com Cristo, eu tenho uma natureza diferente. Eu tenho uma essência diferente. Por isso, com o outro não acontece nada, por enquanto. Mas nós estamos aqui lutando pela vida eterna. Vou repetir, pela vida eterna. Isso. Avareza. Alguém sabe o que é avareza? A palavra avareza é pleonexia, que significa desejo ávido de ter mais e mais. Ele comprou um celular da Nokia, e ele não está satisfeito, vende aquele da Nokia, compra um da Samsung. Vendeu da Samsung e comprou o do iPhone. Não estou falando nada né? Você pode ter iPhone, iPad, o que você quiser, não tem problema. Mas esse desejo ávido, e você idolatra os bens. E essa avareza, essa idolatria, faz com que você tenha e não reparta, não toque e não semeie no reino de Deus. Essa é a avareza, que o Senhor diz que é idolatria. Todo mundo pensa que idólatra é só o cara que adora imagem. O cara que adora dinheiro, ele também é idólatra. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Por estas coisas vem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós no outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos. A palavra despojai-vos é arrancar a roupa velha. E algumas coisinhas que eu vou dizer. Despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Queridos, ele já está falando que você já se despiu do velho homem, dessa velha natureza. Nós precisamos arrancar essa velha natureza o tempo todo. Além de matar a velha natureza, eu preciso tirar a roupa antiga. Eu tenho que acabar com o guarda-roupa antigo da velha natureza. E vos revestistes do novo homem, que se refaz. Aqui que tem um código. A palavra refaz é anaikono, que significa que cresce e se renova. Ou seja, quem já assistiu aqui X-Men? Quase todo mundo, faltou uns 5 ou 6, mas tudo bem, glória a Deus. Vocês vão entender. A palavra se refaz é igual acontece com o Wolverine. Ele leva um tiro, um rasgado, logo depois aquilo é anakoino, se refaz novamente, se restaura. Aqui tem um código para a guerra espiritual. A gente entra na guerra, sofre algum ataque, porque muitas vezes não estamos nos posicionando corretamente, mas porque eu tenho agora a natureza do novo homem em Cristo Jesus, que eu vou explicar daqui a pouco, essa natureza não se deteriora, ela vai se refazendo. Você passa por um problema aqui, passa por uma luta ali, você lembra aquele dia que você falou, nunca mais quero saber de mais nada, vou largar tudo. No outro dia você estava novinha de novo, nem imaginei, meu Deus, eu estou aqui de novo, poderoso Deus, aleluia. Não é verdade? O que aconteceu? Você foi refeito, a sua fé foi refeita novamente. Tem gente que está passando por renovo todo dia. É o meu caso, por exemplo, né? Quem trabalha com guerra espiritual
volta e meia, necessita de passar por uma restauração. Vou dar uma ilustração para os irmãos. A gente tem um corpo de profetas que trabalha em São Paulo. Quando a gente pega, por exemplo, no mês de agosto, a gente ministra vários pastores. Eles chegam lá para a gente, sabe como? Espiritualmente faltando uma perna, faltando um braço, faltando coração. Sabe aquela pessoa que não tem sentimento nenhum, ele está vazio. Então ele chega lá, a gente vai ministrar a palavra para que ele seja refeito novamente. Muitas vezes, nós estamos com dificuldade para caminhar na presença de Deus, porque está nos faltando alguma coisa no corpo espiritual. Às vezes está nos faltando um pé, uma perna, e aí você sente aquela dificuldade, porque você não está se refazendo, porque um pouco da natureza carnal está em evidência, e você é responsável por matar isso. Não vai ser anjo que vai matar essa natureza, compete a você matar essa natureza. Como é que ela se refaz? Para o pleno conhecimento. Aqui é o conhecimento correto e preciso da palavra de Deus. Lembra que eu disse que esse mês prosperarão os que meditarem na lei do Senhor de dia e de noite? Lembra que eu falei isso? Uma das características de meditar na palavra do Senhor, na lei do Senhor dia e noite, é que essa meditação produz um realinhamento no nosso corpo. Eu não sei como é que você está fazendo isso, mas tem dia que eu preciso ir lá para a sala, botar o MP3 e escutar a palavra a noite toda. Às vezes o Israel vai sair para a faculdade de manhã cedinho, eu estou lá, escutando a Bíblia. Por que isso? Porque eu preciso me restaurar. E você só pode ser restaurado ouvindo a palavra de Deus. Por isso que o inimigo coloca um monte de coisa para você não ter tempo de meditar na palavra, de dia e de noite. Você vai ter que fazer um esforço, matar a sua vontade que queria ficar ali na sessão da tarde. Ou assistindo, agora não tem mais Ana Maria Braga, o que é agora, hein? É Fátima Bernardes, né? Ainda tem também? Tem até hoje, né? Tem as três, né, meu irmão? Tem todo mundo aí. Então, você tem que escolher um horário na manhã e um horário à noite para que você possa ser refeito no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O texto, agora que eu vou começar a pregar, viu, irmãos? É o verso 11, que é o texto da mensagem dessa noite. No qual não pode haver grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui é o código da mensagem de hoje. Antigamente, antes do Senhor Jesus vir, havia uma casta de linhagem sacerdotal que eram os que podiam servir o Senhor. Eram eles que podiam entrar no tabernáculo, eram eles que podiam entrar no templo. Nós, gentios, que não somos judeus, jamais entraríamos. Mulher, nem pensar, naquela época. Quando Jesus vem, ele, com a sua morte, todo mundo lembra que Jesus foi ferido do lado. Quem lembra? Ali, 5 pessoas lembram. Não é? Ele foi ferido do lado e brotou água e sangue. 2 coisas aconteceram. Na Páscoa, né, eu disse isso aqui na Páscoa, no período da Páscoa, quando o cordeiro era morto, eles jogavam água também para que aquela água escorresse, e os que não podiam entrar viam aquela mistura de água e sangue e falavam: morreu o cordeiro. Quando Jesus é ferido, brota dele água e sangue. 2 coisas, mostrando que o cordeiro foi morto, e ele libera a sua natureza. Na natureza de Jesus, no reino espiritual agora, não tem mais judeu,
grego, circuncisão. O que é a circuncisão? Circuncisão é o judaísmo, não é? Toda a linhagem judaica que tinha a circuncisão, ou seja, era uma cirurgia que era feita no homem, e eles se consideravam os tais, porque eles eram os que seriam salvos. Com essa nova natureza, não tem mais o judeu, o judaísmo, o grego, o incircunciso, o bárbaro, o cita. O bárbaro era a mentalidade, o povo que ninguém gostava de chegar perto, porque eram tipo os vikings, né? O cita era como se fosse um tipo de pessoa bruta, rude, entendeu? Pessoa ignorante, muito ignorante. Não sei, acho que hoje no Brasil não tem mais isso, né? Então é difícil. E escravo, livre. A natureza de Cristo nas nossas vidas nos tira de todos esses níveis e rótulos que possam nos dar. O apóstolo Paulo chega a dizer numa carta que agora todos são iguais, homens, mulheres, judeus, bárbaros, porque até aquela época as mulheres não podiam ministrar. E ele deixou um recado para Timóteo sobre algumas mulheres gregas. Por que ele fala que algumas mulheres não deviam falar na igreja? Aí os religiosos pegaram e disseram, não, mulher não pode falar na igreja. Ele está falando de uma carta local, de um pessoal, onde as mulheres gregas não tinham acesso ao estudo, e elas falavam muito palavrão. Engraçado, naquela época a mulher falava palavrão. Hoje, graças a Deus, as mulheres não falam palavrão, né? Então, o apóstolo não permitiu que essas mulheres falassem na igreja, porque elas falavam muito palavrão. É igual aquela questão do cabelo comprido. Quem lembra da história do cabelo comprido, que tinha que ter cabelo comprido? É porque elas se convertiam e, geralmente, as prostitutas da religião de Éfeso, lá da cidade de Éfeso, todas eram carecas. Então, quando elas se convertiram, eles mandavam usar véu para ninguém ficar falando, ih, rapaz, converteu mais uma. A casa lá está ficando vazia. Entendeu? Para evitar falatório, ele mandava botar véu na cabeça, para evitar falatório. Amém? Então, vamos lá. Fala para o seu irmão, agora ele vai começar a pregar. Já estamos aqui, né? Nessa nova natureza, nessa nova vida que Deus te dá, já não há mais diferença, conforme nós dissemos. Agora, as duas cartas de Paulo, tanto essa que nós lemos, a de Colossenses, quanto a de Éfeso, são como se fossem duas torres, não é? E elas mostram o Senhor Jesus de duas formas diferentes. Por exemplo, o de Colossenses mostra que Cristo é o cabeça. E na carta aos Efésios diz que Cristo é Cristo como corpo. Nas duas cartas, Paulo fala que nós devemos ter nos nossos pensamentos o quão grande e quão maravilhosa é, aos olhos de Deus, essa manifestação de Cristo como cabeça e de Cristo como corpo. Alguém já viu uma cabeça andando sozinha aí? Não? Graças a Deus, né? E um corpo sem cabeça, alguém já viu? Andando sem cabeça? Andando? A irmã Inês viu algo tremendo que ainda bem que está registrado. Amém. Pois bem, mas não é uma coisa espantosa? Se nós somos igreja e somos o corpo de Cristo, não seria interessante que Cristo estivesse governando as nossas vidas? Se nós não tivermos o governo do Senhor nas nossas vidas, seremos um corpo andando para lá e para cá e assustando as pessoas. Mesma coisa, Cristo
precisa da gente. Irmãos, tem coisas que o Senhor depende da gente. Meu irmão, que isso? Eu vou falar algo muito sério. O arrebatamento está para acontecer. Eu estava falando agora mesmo com o Rômulo. O arrebatamento da igreja está para acontecer. Mas algumas coisas irão acontecer antes. Por exemplo, um grande avivamento virá sobre a face da terra. E todo avivamento implica em perseguição aos cristãos. Todo avivamento envolve perseguição. Se houver uma grande manifestação do Espírito Santo, os irmãos podem ter certeza que acontecerá também uma grande manifestação do espírito maligno. E agora, nós estamos chegando num tempo, eu disse para os irmãos domingo passado, nós somos uma igreja apostólica. A igreja pastoral, o pastor precisa cuidar e resolver todos os problemas. Na igreja apostólica e profética, os discípulos são treinados para serem apóstolos e profetas. Jesus não ensinou nenhum discípulo a expulsar demônio, ele mandou, vai lá. Lá, depois, os discípulos chegam, Jesus, dá para o senhor ensinar a gente a orar, igual João ora com os discípulos dele? Porque nem ensinar a orar, Jesus tinha ensinado ainda. Quando se fala de treinamento para um avivamento, você precisa começar a fazer coisas. E a igreja, como corpo de Cristo, ela agora precisa se encaixar dentro do chamado. E nós vamos começar a dar uma série de ensinos para que você descubra o seu chamado, o seu posicionamento do corpo. Porque no avivamento, o Senhor vai nos usar. Ele não vai descer do céu e vai manifestar coisas, ele vai manifestar através de nós. Você será a mão que cura, você será o pé que vai evangelizar. O Senhor precisa de você. E veja, irmãos, nós estamos num ponto estratégico nessa cidade. Olha, Deus está fazendo coisas impressionantes. Tem uma turma que está vindo lá do condomínio RK, não, como é que é lá? Espere dos Nobres, ou seja, meu irmão, é 50 e poucos quilômetros daqui lá, né? Quase 60 quilômetros. Os outros estão vindo de Cidade Ocidental, 60 quilômetros, né? Mais ou menos. O que Deus está fazendo? Chamando guerreiros, o outro mora ali na Samambaia, Alex, né? Vindo da Samambaia, outro do Setoral. O Ricardo daqui uns dias está morando lá na Ceilândia, lá no finalzinho, onde o vento faz a curva. Ele vai vir de lá. Águas Claras. Deus está trazendo gente de vários lugares. Vocês notaram que Deus está fazendo um exército? Irmão, mas nós não sabemos de nada. Como é que foi o exército que Davi conquistou, criou? Ele primeiro começa com 400 homens feridos e endividados. E ele forma o exército mais poderoso que existiu na face da terra. Feridos, amargurados de espíritos e endividados. Pessoas que ninguém queria na igreja deles. Você já notou isso? O que Jesus está fazendo? Pegando gente ferida, gente que ninguém dava nada por você, já falaram até mal de você. Falaram que você era isso, que você era aquilo. Ah, não quer não? Jesus quer você para formar um exército. Qual é a característica desse exército? Sempre continuar sendo necessitado. Toda vez que um exército se torna autossuficiente, ele deixa de confiar no Senhor. Eu ouvi um testemunho um dia desse, um irmão me falando de uma grande reunião que teve num ministério muito grande aqui de Brasília. E o líder falou,
nós precisamos de muita gente rica, porque nós estamos dependendo muito de Deus, e nós precisamos depender dessas pessoas agora. Gente, eu não sei qual parte da Bíblia ele leu isso. Nós precisamos constantemente do Senhor. O Senhor vai nos levar para os lugares de conquista. Individualmente na sua casa, na sua empresa, no seu local de trabalho. Eu não sei o que Deus vai fazer com a gente. Eu só sei de uma coisa: Ele quer preparar um exército. Não um exército em uma igreja pastoral, mas um exército numa igreja apostólica, onde cada um será um líder. Você vai ser treinado para ser líder na sua casa. Você vai ser treinado. O que é esse líder? O líder é o que influencia o reino espiritual. É que impede a entrada dos demônios. Ele vai discernir e vai dar ordem. Como eu disse para os irmãos numa das aulas, tem oração que Deus não vai responder para você. Ele quer que você use a sua autoridade. Você dê ordem como marido, você dê ordem como filho, dê ordem como mulher, como filha, às entidades espirituais. Queridos, a plenitude do corpo de Cristo, conforme Colossenses 1,18, ela se dá quando o corpo físico está totalmente ligado ao cabeça, dependendo do cabeça. E para isso, nós vamos precisar ativar profetas. Como é que é isso, irmão? O Senhor, Ele fala com os profetas. Ou os irmãos acham que Deus vai ficar dando orientação só para mim, e eu vou dirigir a vida de vocês só com o que Deus estiver falando comigo? Então não é mais corpo. Corpo é quando todos estão envolvidos. Nós precisamos agora começar a treinar um grupo de profetas, gente para entrar no reino espiritual e ver coisas, e ouvir o que Deus quer. Porque muitas vezes nós estamos querendo ir para a Ásia, Deus vai nos mandar para a Galácia, para Filipos, para Macedônia. A ideia de Paulo era essa: levar o evangelho para a Ásia. Mas o Senhor mudou o rumo do negócio. E às vezes, no início, parece que estamos obedecendo o Senhor e estamos levando chicotada. Foi isso que aconteceu com Paulo, né? Ele estava indo para a Ásia, vai para a Macedônia, primeira cidadezinha que ele entra, chicote. Mas saiu o louvor mais poderoso. Qual foi o louvor? Vai cair um terremoto aqui nesse lugar, né? Deve ter cantado Poderoso Deus lá dentro, e a cadeia caiu todinha. Os melhores louvores são quando estamos debaixo de chicotada. Igreja não é constituída, viu, já pensou? Igreja é gerada com dor, com oração, com lágrimas, com sofrimento. Se você não está disposto a sofrer, a igreja é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Precisamos tomar uma posição agora. Largar tudo aquilo que é da natureza carnal. Matar coisas. Como é que é matar coisas? Tem coisa que está acabando com a sua comunhão? Tire isso da sua vida. Arranque isso fora dos seus olhos. É melhor você entrar sem uma mão no reino do que com as duas ir para o inferno. Irmão, eu já pensei que ia ser um ato profético. O irmão falou que vai ter o ato profético daqui a pouco. Mas primeiro eu tenho que passar o cerol. Eu tenho que alinhar você no fundamento para você fazer uma guerra correta. Para que você possa avançar corretamente no reino. Como corpo de Cristo dentro da sua casa. Como corpo de Cristo no seu lugar de influência. Você não vai entrar mais sozinho. Vai ter um grupo que vai orar.
Nós temos adolescentes, graças a Deus o Senhor já está despertando as guerreiras e os guerreiros para ajudar esses adolescentes. Se a gente começar a tocar essas crianças, como elas estão sendo tocadas lá, com ensino, um ensino forte. Elas não estão recebendo um ensino fraco, não, estão recebendo alimento forte. Para que nós vamos quebrar uma maldição antiga dos filhos, dos irmãos, dos cristãos, que chegam aos 12 anos, se desviam, vão para o mundo, experimentam o mundo, depois volta só o bagaço, com 22 anos, 23, só o corre da calça. Não é? Não, essa maldição não vai chegar na nossa família, nos nossos filhos. Eles serão instruídos, serão disciplinados. Nós precisamos trabalhar com essas crianças, trabalhar com os nossos adolescentes. Está cheio de adolescente aí atrás. Os adolescentes aí, levanta a mão aí, deixa para me ver. Aí, ó. Tem um time de futebol aí. Futuramente vamos ter aula até de um monte de coisa aí. Né? Temos os jovens, formar um exército. Temos as senhoras. Temos frente para tudo quanto é lado, mas temos que entrar como corpo. Deixar o cabeça. Eu não posso ficar o tempo todo buscando orientação. Os irmãos, nós vamos trabalhar para que os irmãos entrem como corpo de Cristo, para que manifeste o poder de Cristo. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O Senhor já tem dado sinais a alguns profetas, de vários. Recebi uma mensagem profética hoje, lá de Sapezal. Sapezal é já chegando em Rondônia. Um profeta ligou para mim: apóstolo, olha o que está acontecendo. Deus está mostrando isso no seu ministério. Coisas tremendas o Senhor tem para nossas vidas. O outro, lá em São Paulo, a mesma coisa. O do Rio de Janeiro, a mesma coisa. Cabrobró? Tem Cabrobró? Espera aí, deixa eu registrar. Irmãos, existe um lugar chamado Cabrobró. Foi mesmo? O irmão Pedro conhece. Então, Deus, ele quer mover coisas. E a gente olha assim, mas nós somos tão pequenos, graças a Deus. Porque quando nós somos fracos, é que o poder de Deus aparece e nós não aparecemos. Estão entendendo? Agora, nós precisamos influenciar o reino espiritual primeiro. Antes de influenciarmos as pessoas, nós precisamos ter uma autoridade para influenciar o reino de Deus. Com a sua simplicidade, eu disse domingo passado, com a sua simplicidade em pregar o evangelho, mesmo que você não saiba, fale errado, querido, aquela pessoa está indo para o inferno, ela vai morrer e vai para o inferno. Então, se você, mesmo que você falou, olha, de Jesus que salva, falou algum texto errado, mas você proclamou que Jesus salva, você já falou algo profundo, que vai tocar aquele coração. Não é você que tem que convencer ninguém, não tente convencer ninguém, deixe que o Espírito Santo vai te usar, discípulo, amém? Só precisa abrir sua boca, porque aquela pessoa está indo para o inferno. Se ela sofreu um acidente automobilístico, uma enfermidade, seja o que for, vai morrer. Se ela for da Globo, então, você vê o tanto de gente que está morrendo aí na Globo? Não é? Eu conheço um rapaz, que ele entra na Globo, veja a autoridade desse rapaz, ele entra lá na Globo, e ele bota o dedo na cara daquela turma todinha, olha, se você não resolver sua vida com o Senhor, tu vai para o inferno. E os caras respeitam ele. Ele joga pesado. Veja qual era a mensagem de João Batista. O pessoal ia no deserto ouvir João Batista. Por quê? E ele não tinha uma mensagem light. O negócio dele era: arrependei-vos, raça de víboras, porque o fogo de Deus está vindo sobre vocês. E naquela época, sabe como é que era o batismo? O que é? Eu quero me batizar. Qual é o seu pecado? Fala alto aí. Não, o pessoal lá atrás não está escutando não, pode falar mais alto. Era desse jeito. Hoje a gente faz numa salinha separada, ministra, expulsa os demônios, vamos lá, aí batiza. É verdade ou não é, né, Israel? Hoje está mais light. Naquela época o negócio era mais sério. Então, se Jesus
é o cabeça, a igreja é o resto ou a outra parte do corpo de Cristo. Toque o seu irmão bem suavemente. Aí está o corpo de Cristo. E eu pergunto, eu posso falar mal do meu irmão? Se eu estou falando mal dele, eu estou falando mal do corpo de Cristo. Diga assim, xiii. Há uma dependência mútua entre Cristo e o seu corpo. O corpo precisa do cabeça para lhe dar vida, nutrição e direção. A cabeça precisa do corpo para lhe dar expressão. Ou seja, nós precisamos entender uma coisa: isoladamente, sem a manifestação do Senhor Jesus nas nossas vidas, nós não podemos ir para lugar nenhum. Você sabe qual é a característica de uma igreja cheia de poder? Fala para o seu irmão: humildade. A humildade é que atrai a presença de Deus. A Deus, lá em Isaías, diz que Ele habita num alto e sublime trono, mas também habita com humilde e contrito de coração. Escuta isso. Você sabe qual é a característica de um humilde? Não está relacionado com a roupa. A característica do humilde é aquele que se submete para fazer a vontade do Senhor. Esse é o humilde. Não é o que fala baixinho, Pai Senhor, Pai Senhor. Não, isso é uma pessoa envergonhada, é uma pessoa tímida, mas ele continua fazendo a vontade dele. Fala para o seu irmão: perdeu. Perdeu, mané. Perdemos a nossa vontade. Nós vamos obedecer, vamos aprender a obedecer o Senhor. Uma igreja que ouve, para isso precisamos treinar os profetas, amém? Quem são os profetas? Vamos lá, rapidamente. Os profetas têm o ministério profético. Nós temos aqui na igreja a irmã Lúcia, ela foi ordenada ao ministério profético. Mas existem os dons proféticos, os dons espirituais, que nós vamos ativar, e com ensino, mas vamos ter prática. Nós vamos fazer as nossas rodas proféticas, não adianta só dar aula. Precisamos treinar os irmãos para ouvir o Senhor, para começarmos a discernir as coisas juntos. Nós não queremos tomar nenhuma atitude no reino espiritual isoladamente. O que temos feito por enquanto, nós temos uma rede apostólica que temos recebido algumas direções do Senhor e temos buscado, entendido, tem sido espalhado pelo Brasil todo, amém. Mas tem coisas locais que nós temos que nos posicionar e buscar o Senhor. Então fala para o seu irmão: se prepara que nós vamos ter dias de vigílias aqui. Boca no chão, irmão, não tem como. O Espírito Santo, ele só vem com oração. O povo tem que orar. O povo tem que botar a boca no chão. E os pessoal aqui de Cidade Ocidental, eles estão saindo de um dia desse, aí eles estavam orando 72 horas sem parar, não é isso? Lá, 72 horas. Nós vamos ter que chegar nesse nível. Pois é, pensou? 72 horas orando sem parar, nós precisamos disso, gente. Para ouvir Deus, nós temos que ter um tempo de oração e um tempo de silêncio. Porque a gente fica pedindo: Deus, fala com a gente, 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 fala com a gente. Aí quando você termina de orar, você vai embora. E a hora que ele ia falar com você, né, já conversou com gente assim? Ele quer falar com você, mas ele não deixa você falar, só ele que fala. Eu conheço umas 5 pessoas lá no outro estado, não aqui, em Brasília não, aqui não tem não. No outro estado tem um pessoal assim. Nosso pastoreio aqui não. Bom, como indivíduos, fala para o seu irmão, somos agentes do reino. Cumprimente o agente do reino que está aí. Dê paz do Senhor para ele. Mas nós não podemos ser agentes secretos, viu?
Tem gente que tem umas biblinhas desse tamanhozinho, aquela Bíblia escondida. Aí é agente secreto de Deus. Agora tem iPhone, iPad, que nem, né? Eu tenho. É praticidade, é bom. Mas aí tem que manifestar mais luz ainda. Amém? Você tem um compromisso para manifestar mais luz ainda. A igreja tem sido redefinida como um lugar que você frequenta para ser instruído, motivado a sair e viver uma vida cristã de maneira individual. Lamentavelmente, essa ênfase é uma ênfase individual do cristianismo contemporâneo. O Senhor quer que, como igreja, nós não venhamos ser igreja só aqui, nos reunir no domingo, na quarta-feira, mas o Senhor quer desenvolver um nível de intimidade com os irmãos, começarmos a fazer culto. Vamos lá, um dia fazer um culto ali na casa do Ailson, outro dia lá na casa do Alex, depois lá no Ricardo, lá no condomínio Morada dos Nobres, como é que é? Império dos Nobres, mas não é morada não. Só, isso, tá vendo? Mandar fogo. Isso aí, tá vendo? Lá do Seu Pedro comeu uma costela, uma rabada, bem feita lá do Pernambuco, do Maranhão. Pronto, vamos fazer. Mas precisamos, mais do que isso, manifestar poder. Irmãos, o nosso problema é que nós temos falado muito e não temos manifestado poder. Sabe por que não temos manifestado poder? Porque não temos buscado o Senhor. Quarta-feira aqui aconteceu um episódio. Uma entidade maligna se manifestou. Eu dava ordem para o demônio abrir o olho, o demônio não abriu o olho. Sabe por que o demônio não abriu o olho? Porque ele não aguentava olhar para o meu rosto. Não era, Renata? Tinha tanto fogo no meu rosto que o demônio preferia apanhar de chicote do que abrir o olho e ver o fogo que estava no meu rosto. Isso não é um privilégio meu, é privilégio de todos. Os filhos têm esse direito. Todo filho tem esse direito, tem esse fogo. Eu não preciso chegar em nenhum lugar e dizer que sou crente. A própria manifestação do fogo faz isso. Nós precisamos começar a manifestar a natureza de Cristo, ou seja, nos despojarmos da velha natureza, matarmos essas serpentes de prostituição. Você sabia que existe muita traição pela internet? É uma nova modalidade de traição, não é? A traição pela internet. Então, tem que ter muito cuidado. Lá em casa, por exemplo, minha esposa tem a minha senha do celular, tem a senha dos meus e-mails, de Facebook, fica aberto lá. Se você anda na luz, você não precisa se preocupar com nada. Você está na luz. Amém? É tranquilo. Não é? Porque nós que manifestamos o reino, não podemos ter nada das trevas em nós. Senão eles nos acusam, eles nos roubam, eles nos paralisam. Eu quero orar hoje com os irmãos e desligar essas obras que nos roubam a centralidade de Cristo. Tudo isso que eu denunciei nessa noite, essas serpentes, elas nos roubam de estarmos no centro de Cristo, ocultos em Cristo. Quando eu estou oculto em Cristo, eu não sofro retaliação. Está entendendo? Então, eu vou convidar você a se colocar de pé nessa hora. O verso 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Existe uma roupa de eleição. A palavra eleitos, electus, significa selecionado,
escolhido para obter poder e salvação em Cristo. Amém? Solta um louvor aí para mim, mano. Isso. Bota aí um caia fogo do céu. Queima esse altar. Enquanto ele está preparando, diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu me aproprio agora da natureza do Senhor Jesus Cristo, e eu faço morrer agora a minha velha natureza, a natureza terrena, toda prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria, tudo que estava ferindo a minha vida espiritual, a minha vida emocional, a minha vida física, minha vida profissional, minha vida financeira. Eu peço perdão por ter permitido que essa natureza maligna estivesse sendo alimentada com esses pecados. Eu desligo isso agora, em nome de Jesus. Deixo registrado nos ares que o Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu Rei, é o meu melhor amigo. Ele morreu em uma cruz, nasceu de uma virgem, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai. Portanto, agora eu saio da atmosfera da ira e entro na atmosfera da misericórdia. Por isso, retiro de sobre o meu corpo toda a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, toda mentira. Retiro toda a roupa da velha natureza e me revisto agora do novo homem em Cristo Jesus, e comece agora a ser refeito tudo que estava estragado em mim, que o meu corpo começa a ser restaurado, minha alma começa a ser restaurada agora, meu homem espiritual começa a ser restaurado agora, segundo a imagem de Jesus Cristo. Por isso eu me revisto e me torno eleito de Deus, santo, amado, cheio de misericórdia, cheio de bondade, de humildade, mansidão e longanimidade. Eu ativo sobre mim as bênçãos de Issacar, para prosperar, para avançar. Consagro diante de ti os meus dízimos e as minhas ofertas, que entre como um chofar, como um som ensurdecedor nos ouvidos dos meus inimigos, aqueles que estavam me roubando, fora da minha vida, fora do meu chamado, fora do meu ministério, fora da minha família, fora das minhas finanças. Esse é o decreto divino, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, dê glória a Deus, louve o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora eu entendo o peso que estava nessa reunião, porque que o início estava pesado.
por causa dessas verdades que foram liberadas para te libertar. Amém? Pai querido, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Leva-nos agora em paz aos nossos lares. Pai, que haja nessa semana um rompimento na vida dos teus servos, em negócios, nas empresas, documentos que os teus servos estão esperando para serem liberados, que haja um romper na vida dos teus servos, Pai. Declaramos um fogo agora, consumindo toda a armadilha, toda a trampa, toda a cilada contra os teus filhos. Proclamamos uma semana de libertação, de livramento nos automóveis, nos veículos, que sejam guardados e protegidos em nome de Jesus. E a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o poder do Espírito Santo, seja sobre todos vós, irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Aplauda o Senhor.